Olá, nós estamos aqui para mais um Fala Zeppelin, um podcast que tem o objetivo de dar voz às mulheres que transformam a nossa sociedade, de onde estão e como podem. Essa é uma iniciativa do Instituto Fênix e Humaniza Brasil, com a parceria com o CDL Vitória e a nossa lenda, que é a cachaça 100% feminina e capixaba. E hoje nós estamos aqui com mais uma convidada especialíssima, Lu Serenata, e eu vou lançar nossas tags de hoje, que nós vamos falar sobre educação, magia e música. Então vamos conferir essa história do Serenata de Favela, que é um projeto social lindíssimo, que me emocionou muito a ocasião que eu conheci o Serenata, Lu, vou te falar. Eu já tinha escutado falar, né, e tal. Mas eu fui num evento que a gente até se encontrou, talvez você não se lembre, mas era um evento ali em Santa Lúcia. E aí eu fui sozinha nesse evento, né, assim, para cumprimentar algumas pessoas e prestigiar o evento e tal, e vocês estavam se apresentando. Eu fiquei bem na lateral, assim. Aí eu vi uma música, duas músicas, três... Menina, quando eu vi, meu olho tava vertendo lágrimas. Eu falei, gente, que é isso que tá acontecendo? E isso não é comum pra mim, não. Aí a mulher até perguntou, você tá bem, minha filha? Eu falei, tô ótima, só tô emocionado, porque realmente é um projeto lindíssimo. E aí, naquele dia, eu já peguei o seu contato, comecei a te perturbar, né? Isso já faz uns meses, até a gente chegar aqui hoje para saber dessa história que você vai contar agora para nós, se apresentar, né? Dizer quem você é e contar como é que existe essa questão de serenata de favela, como é que é a história e como é que essa magia aconteceu na sua vida. Bora lá, Aline. Então, eu sou Lu. Antes era Lucene Prat Chagas. Ainda sou esse nome, mas aí, a partir de uma história vivida nesse lugar, acho que isso é o maior de tudo. Essa favela me batiza com Lu Serenata. Então, quando você chega no morro, onde é a Lu Serenata? Então, bora lá. Primeiro, como eu estava falando com você nos bastidores, nada foi desenhado, nem programado, nem planejado. A gente se encontra quando eu passo no concurso público como professora da Rede de Vitória e vou para esse lugar. E aí, nesse lugar, eu recebo uma turma de quinto ano, que não tinha nenhum interesse quanto à escola. O sentido daquilo ali, de como é que é, o sentido do estudo, o que eles estavam fazendo ali. Só que eu percebi o cantarolar no fundo da sala. E aí eu fui para casa tentando entender de que forma criar um vínculo para que motivasse o menino ao aprendizado. Um vínculo parecido com o que eu tive na minha escola, porque eu tive professores que marcaram a minha caminhada. E enquanto educação, eu sempre entendi que eu estaria vindo para essa área para marcar e nortear caminhos. E disso eu tinha certeza. E aí eu pego um quinto ano, já que eles queriam música, vou para casa, trago um rádio. Então eles me apresentaram, o que eles cantarolavam no fundo era o funk proibidão. E eu não entendia como é que o menino naquela faixa etária ouvia aquele nível de música e tal, não preconceito com o gênero, mas com aquele ali específico, que era o proibidão. Apologia à droga, sexo precoce, uma violência absurda. Trago Legião Urbana, com Pais e Filhos de Renato, e a gente começa, então, uma caminhada, e eu percebo que a música, eles se agradam daquela música, e a gente, então, começa a oferecer vários gêneros. A música sempre fez parte das minhas aulas. No fundo, ou instrumental, e a gente foi seguindo. Com o passar dos meses nessa escola, no Mauro Braga, que eu ainda estou lá até hoje, são 15 anos no Mauro Braga, eu pego uma carga horária de extensão para melhorar o meu salário de noite, com idosos, no EJA. E eu ficava o dia todo na escola, de 6h30 da manhã até as 10 da noite. Durante esse tempo todo, a hora que eu vi um garoto, uma aula vaga, por algum motivo, um professor ausente, eu acabava fazendo movimento com os meninos, com música. E a gente começa, então, sem não tinha uma prepotência ou não tinha um planejamento de que se tornaria o que se tornou hoje. Era um
músicas, um grupo musical. E nessas aulas vagas, então, eu fazia essa leitura de músicas com os meninos e ajudava na questão do cognitivo, da interpretação de texto, essa coisa toda. E aquele movimento foi crescendo e aí a música faz bem, porque a música faz bem. Isso é fato, ela acalma, ela é catarse, para esses meninos principalmente. A gente começa uma história ali, em 2009. Começa a ensaiar, sempre sem comprometer, ou sempre sem tirar o menino em horário de aulas específicas, porque de onde eu venho, a experiência que eu tenho de educação, de sistema de educação, é que infelizmente o professor, entende que se o menino sai, ele perde. Nenhuma criança perde quando ela sai de uma sala de aula para ter um movimento artístico, ela sempre vai ganhar. Não tem como fechar uma conta para menos. Vai ser sempre para mais ou para multiplicar. Mas eu não vou mudar o mundo. Eu vou mudar embaixo do meu pé. Essa é a proposta e é assim que a gente faz. A gente tenta mudar embaixo dos pés da gente. Que é o real, que é onde a gente está. Boa. Começa então a movimentar. E o que foi 12 meninos iniciando, hoje nós somos 324 meninos e meninas. Nossa! E vamos fazer uma atualização agora, porque agora tem uma orquestra de favela, então a gente era um grupo musical, fica durante muito tempo vivendo isso, numa correria danada a partir de doação de amigos, porque como nós fomos escolhidos pelo universo, porque não tinha nenhum planejamento. Não existia planejamento. Existia um grupo de meninos e meninas que vinham atrás de mim para cantar aquilo que fizesse bem, que acalmasse. Só que aí tinha uma coisa que eu só fui entender a partir do momento que eu comecei a movimentar esses meninos. Você, Aline, é um todo. Eu sou um todo. O seu público é um todo. Não tem como pegar um menino e trazer para uma cantoria sem saber dele. Então o menino ele também tinha um formato de família. De mãe, de pai, ou de tio, ou de um namorado, ou uma... E foi aí que eu, entre aspas, não me lasquei, mas eu me vi dentro de um caldeirão. Totalmente envolvida, né, com a história dessas pessoas. E porque o que aconteceu ali? Eu, enquanto Luciene, enquanto movimento de arte, nós cuidamos de um buraco que existia. Eu vou achar a palavra. Nós conseguimos encher esse menino de alguma coisa. E que alguma coisa era essa? Coragem, de sonho. E aí isso também é muito sério. É uma muito responsabilidade enorme. Porque a partir do momento que você se fortalece no outro, aquilo vai crescendo. Aí você se fortalece em 3, em 4, em 5. E aí, aquilo fica muito grande. E as pessoas se fortaleceram, os meninos se fortaleceram. E começaram a contar para o outro, sabia que tem uma música ali, a gente canta sempre. Nossa, é muito bom. Aí vinha mais um. Aí vinha, mas tem vaga? Nunca tinha vaga, mas aí vinha mais alguém. E vinha mais alguém. E eu, professora, de um horário, que é logo depois, eu saí da extensão. E aí, tudo que eu faço de movimento no morro tem alimento. Porque o menino não canta se ele não estiver bem. Porque eu já vivi isso dentro da escola. Eu vivo o início, eu vivo o meio, e dolorosamente eu também tenho a condição de ver o fim. Porque eu estou dentro desse processo todo. Então eu sei a falta que faz a criança não alimentada corretamente lá na escola quando chega de manhã. Porque ela acorda, bebe água e vai para a escola. E ninguém me contou isso. Eu dormi na casa de menina e foi assim. Todo mundo levantou, mas aí eu não falei nada, só olhei, abri a geladeira, beberam água. Eu não bebo água de manhã. E aí eu iria parar na padaria para tomar café, não tomei, porque eu não tinha dinheiro para pagar para os 4, e desci também de jejum. Então, a história do menino da favela, da periferia, começa pela alimentação que não é real.
Às vezes você assiste uma matéria e fala que a pesquisa de cesta básica, o valor da cesta básica é 700 e alguma coisa, não sei onde. Ah, então é cesta básica completa. Porque a cesta básica que a criança, que nós recebemos na periferia, quer seja de doação, quer seja de política pública, são 5 quilos de arroz, 2 de feijão, 1 ou 2 de farinha. É um padrão. Isso não é R$700, não. A criança, ela precisa de uma alimentação mais complementar dentro da escola, porque é preciso entender que ela não tem, na maioria dos dias, na casa. Se alguém da tua família tem filho e vai para a escola com um café, ela passou numa mesa, comeu alguma coisa para a escola, ela espera normalmente até 9 horas, que ela já não tem algo sistematizado, uma defasagem, ela não tem nenhum problema, ela vai aguentar, beleza. A criança da favela não, ela já tem por si só uma alimentação que não é completa desde a gravidez da mãe. É só isso que as pessoas que estão responsáveis por essa questão não entendem. A precariedade em todos os níveis. Eu estava conversando com uma parceira, uma pessoa, né, recentemente, que ela falou assim, mas a gente faz o curso, tipo assim, oferta vaga de curso gratuito e a pessoa, nem assim ela não vai. Eu falei, meu amor, você precisa entender a realidade, não é falta de interesse, tem tanta coisa por trás disso. Tem a pessoa, o se locomover, o ir e vir, que custa dinheiro. Sim. Tem uma alimentação que custa dinheiro. Tem uma criança que muitas vezes não tem com quem deixar. Tem uma roupa que vai gastar mais, porque ela vai ter que botar uma roupa toda vez para vir para cá, vai ter que lavar de novo essa roupa. Então, assim, são tantas camadas de precariedade que, assim, esse olhar de, nem de graça a pessoa não vai. Não é bem assim. Só vai entender se subir para ver. Se não subir para ver. E essas falas, assim, elas não são só de quem está embaixo do asfalto. A falta de informação também é dentro do próprio lugar. Alguém fala assim, mas por que você não muda essas nomenclaturas? Eu fui a um lugar um dia desses, uma pessoa questionou, por que você fala favela? Porque não é sobre a nomenclatura do lugar. É tudo o que precisa ter ali. Até porque favela era uma árvore que tinha muito no Rio de Janeiro, e aí quem chegou primeiro tentando desbravar, botou o nome de favela naquelas regiões, né? Que a demografia e tal. Não tem nada a ver de ser lugar horrível, não tem nada a ver com isso, a questão da nomenclatura. E a minha questão com aquela comunidade não é com a nomenclatura. Não adianta, respeitosamente, é maravilhoso, empodera, bairro do quadro, bairro, empodera. Mas então, junto com essa nomenclatura, traz as políticas públicas que todas as áreas nobres têm. Então, não é sobre que está errado o que a área nobre recebe. Não é sobre isso. É sobre o que não recebe a periferia. Mas é porque no morro Quem tem que estudar e buscar caminhos para quem está pendurado é quem estudou para encontrar caminhos para quem está pendurado. Com tanta modernidade, com tanta tecnologia, provavelmente vai ter resposta. Então, assim, aí eu venho para esse lugar e, além de pegar esse menino, eu entendo que ele é inteiro. Então, ele é a mãe, ele é o pai, ele é a avó que está com algum problema, ele é a casa que está pendurada. E aí, 10 anos se passam. E eu não entendi o que era um CNPJ. E não queria saber também o que era um CNPJ. Não dava tempo. E também porque, não que eu não soubesse o que eu estava fazendo. Eu não sabia como que ia ser. Mas eu não fui permitida a desistir. E quem é que não deixou que eu permitisse? Independente do seu credo. Que foi uma coisa também que eu conquistei na relação com eles. Nós conquistamos. O respeito a você inteiro. Então, você não vai falar do outro porque você não é perfeito. Mas ele errou não sei o quê. Mas você não errou. Que não sei o quê, mas você não erra.
Porque não falar da orientação sexual do outro, não falar da profissão da outra, não questionar as relações do... A visão era, só faz aquilo que você gostaria que fizesse por você. Você está dizendo que você quer fazer feliz e se fazer feliz. Ponto. Nós conseguimos ir no evento da Piedade, aquilo me marcou muito, de São Jorge, onde eu tinha naquele período, que vai também mudando as idades, eles vão crescendo, eu tô com um grupo muito, muito estável, que eles cresceram todos, a gente riu muito ontem, elas ficaram um pé da vida, porque eu postei uma foto de uma criança com 4, que ela tá com 17 hoje, a gente riu muito, eu falei assim, e eu posso provar, são 14 anos, eu posso provar, meu Deus, o que é isso? A Pietra é uma delas, estava na foto. E o que aconteceu nesse movimento todo? Se as pessoas confiarem em você, elas vão com você para onde você disser que é seguro. Acabou. Então eu fui para Piedade com Monique, com um monte de gente cantar São Jorge, com mulheres de outras religiões, com 80% do grupo evangélico. E eu disse para eles que o que nós iríamos fazer ali em nada iria ofender a Deus. Que nós poderíamos ir tranquilamente. Aí Monique passou as músicas que nós ensaiamos. Nós fomos para lá, cantamos na escadaria. Depois que cantamos tudo, eu ensaiei um louvor com eles. E a gente cantou um louvor, que também não tem nome de religião, porque não é de ninguém, é do universo, é do bem. E aquelas pessoas que estavam ali, aquelas mulheres todas arrumadas, lavando a escadaria, respeitaram aquilo que a gente estava fazendo. E todo mundo respeitou todo mundo. Foi uma das coisas mais marcantes para mim. Foi isso, a autorização e o respeito daquelas famílias de deixarem que os filhos fossem simplesmente agradecer e respeitar o credo do outro. Então isso me marcou muito. Então, quando aquilo ali aconteceu, eu falei assim, é para a vida toda. Então, todo post que você vê é infinito, eles sempre falam, eles mandam para mim, eu te amo para sempre, e a gente fala sobre isso, e a gente vive isso, e vive aquela realidade ali, que não é fácil. Quem passa aqui embaixo não tem menor ideia do que acontece no alto do morro, em relação à vulnerabilidade alimentar. E aí, primeiro eu brigava o tempo todo, dizendo que eu não era um projeto de essencialismo alimentar. Eu demorei muito a me curvar sobre isso. Porque a mesma gratidão que eu tenho da cesta recebida é o incômodo que eu tenho do menino comer aquilo que ele recebe pronto. Se o café veio igual palha, sem qualidade, ele vai tomar o café, porque ele recebeu aquele café. Então você recebe um alimento que você é obrigado a comer porque você recebeu, e agradeça. Então eu entendo então que eu sou um projeto onde o menino ele tá ali para estudar, para crescer. Não é apologia, não é um projeto de resgate de tráfico. É um projeto para ele não ir para o tráfico, porque não precisa. Por mais doloroso, tem uma condição sim, ele só tem que pedir socorro. Então, o meu projeto é de assistencialismo alimentar. Em que sentido? Esse menino ele tem que trabalhar e comer aquilo que ele bem entender e levar para casa dele. E não esperar que a mãe faça a faxina, se regaça o dia inteiro e aí chega em casa sem nenhum dinheiro. Porque ela sobe a escada já comprando comida. E é dessa forma que as coisas são. No período da pandemia, criou-se a ilusão de que ia voltar, ia ser um novo tempo. Não mudou o novo tempo. Na época da pandemia, o que foi escancarado é tirar debaixo do tapete o que já era real, o que já se vivia, que era uma fome silenciosa. Não era gritante no sentido por quê? Exatamente sobre isso. As mulheres e homens também saíam, faziam bico alguma coisa e trazia comida.
Poderia ter uma alimentação só, mas ia trazer a comida. Com a pandemia, ferrou total, porque ninguém saía. Então, ficou todo mundo preso, ou ia de uma coisa ou ia de outra. Então, o Serenata de Favela, ele é um projeto de resistência, você pode, você vai conseguir, a gente está aqui para te ajudar, se você quiser. Tudo se você quiser. Tudo na vida se você quiser. Nós falamos antes sobre isso. Por que a gente está aqui? Que é isso? Porque nós quisemos, mas também não quisemos sozinhos. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. 14 anos eu segui com gente que nunca vi. Mas antes de tudo isso, tem uma coisa que é fato. Um divino, um espiritual. Não é do nada. Que a gente falou aqui, que é uma magia que acontece quando a gente quer. Que acontece. Quando a gente quer, porque se for olhar direitinho, é a primeira coisa. Quem trabalha com projeto social tem que gostar muito, tem que realmente... Tem que ser verdade. Tá, imagina pra mim que não sabia o que era isso. Porque eu tava fazendo uma coisa que não sabia. Você foi arrebatada. Eu fui arrebatada. Tem uma coisa que aconteceu em mim e comigo sobre o divino. Foi aí que eu entendi que era o divino. E a partir daí eu me acalmei. Nunca mais me desesperei. Porque eu tinha um horário de trabalho. E aí, o salário que eu pegava... O que eu fazia? Dentro do projeto. Tá, mas e a minha família? Como é que era isso? Porque você faz escolha, né? Você acaba fazendo escolha. Até você entender que tem que ter calma, até tudo arrumar na tua cabeça, você cai ali dentro e não tem como mais sair daquilo. E aí eu pagava o lanche. E aí o salário... Aí, certa vez, eu cheguei na minha casa e minha energia tinha sido cortada. E aí, os meus pais, eles não falavam nada. Porque eu moro numa casa em cima, eles moram numa casa embaixo. Ficava só o burburinho, tipo assim, mas como é que é isso? Ela trabalha, como é que ela não paga a conta de energia? Como é que corta a energia? E aí o meu pai, ele não falava nada. Ele só falava bem assim, você tem que cuidar primeiro de você. Mas eu não entendia isso. Eu não conseguia entender isso. E naquela noite no escuro, na minha casa, eu dormindo no escuro, e eu falei assim, olha só, Deus, eu posso recuar. Eu posso esperar um outro tempo. Eu vou pegar uma extensão, porque eu não posso continuar desse jeito. E dormi no escuro. No outro dia acordei, meu telefone tocou e era socorro. Depois disso, eu entendi qual era a questão, a minha relação com esse divino. Nunca mais me desesperei. E todas as vezes que eu precisei de ajuda, eu fecho os olhos. E aí vem alguém. Então, quando eu te falo que a partir do momento que você faz, você não pode fazer, se você não for segurar a onda, se você for amarelar, você não seja covarde de fazer isso. Se você olhar para alguém e falar bem assim, nós vamos fazer tal coisa, você pode, você consegue. Se você fizer o outro acreditar nisso, você não seja covarde de não fazer. Então, o que aconteceu com a Luciene de 2009? Muito melhor hoje. Muito melhor. Se curei e fui curada. Muito melhor, muito. Se fiz promessa, também recebi. Se cumpri com eles, eles cumpriram comigo. E aí, com o tempo, vem o menor aprendiz. Vem uma ETESES que oferece bolsa de estudo e eu não tinha um menino na faixa etária para dar a bolsa técnica. Só que eu levei eles para um dia
de Mac Feliz, ali na Praia do Canto. E levei as mães para me ajudar. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, que eu procurei os meus apoios, tinha a mãe pintando o rosto, mãe no pula-pula e mãe andando de moto. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, caraca, vivendo o que eu não existia no tempo delas, da infância delas. Então elas estavam vivendo parte do que o filho estava vivendo. Pronto, fiz um levantamento, tinha um monte de mães sem ensino médio, um monte de mães sem técnico. E aí o que a gente fez? A partir desse tempo, tem mais de 4 anos isso, os cursos que chegam em julho, 0,800 total, uniforme e passagem, as famílias recebem. Então eu tenho radiologistas, eu tenho um monte de técnicos de enfermagem, eu tenho um monte de gente na logística, eu tenho um monte de gente trabalhando. Eu tenho homens e mulheres bem mais velhos que eu, mais de 56 anos, vamos botar com mais de 56 anos, que mandam um boletim para mim. A prova valia tanto. Então, como que isso aconteceu? Querer. Um monte de gente que quer. Uma favela que quer. Nós temos um lugar no alto que você precisa ir lá, que tem nome de mirante porque mira. Mas não tem estrutura de mirante. A prefeitura não chegou lá ainda para ver esse projeto, porque o lugar é lindo, é no meio do morro. E todas as vezes que eu passava, eu disse, gente, isso daqui tem que ser limpo, isso aqui tem que ser arrumado. Mas não tinha dinheiro para nada. Aí chamei Anderson Chique, que é outro artista maravilhoso e apaixonado. Pedimos uns sprays para umas pessoas e pintamos tudo. E ficou incrível o lugar. Depois, uma outra revitalização, o Movimento Cidade Vem, com um edital. Queria revitalizar embaixo. A nossa casa, em volta da casa. Eu falei assim, não, aqui vai ser menos pessoas. Quero ver quem está lá em cima. Porque ajudar seu parente, seu amigo, o amigo do amigo, é fácil. Quero ver você ajudar quem você nunca viu. Não adianta fazer doação de roupa porque você limpou seu guarda-roupa. Não adianta mandar para o morro ou para os meninos e meninas roupas remendadas ou sujas, o que não te serve. Doar é você doar aquilo que te serve, mas que você quer dar para o outro. Porque senão é só uma limpeza de armário. E nós não somos depósito. Você é sensacional. Sabe o que você tá falando aí? Eu tô pensando, gente, essa mulher, você fala em poesia. Porque as coisas que você tá falando, elas têm um grau de relevância e profundidade, elas são tão sérias. Você falou de uma realidade tão violenta, só que quando sai da sua boca, parece uma poesia. Mas é porque eles estão lá, é porque parece que eles não estão lá. Mas nós estamos lá. Nós tivemos uma situação interessante com a UFES, com uma pessoa que foi visitar a gente, que nós fizemos um intercâmbio com os indígenas. E aí alguém não entendeu alguma coisa, foi lá no morro, voltou e falou assim, é perigoso ir. Mas perigoso a gente fazer um intercâmbio? Por que é perigoso? Mas nós estamos aqui. Por que então não é perigoso para nós? E hoje a gente tem um reitor, que é o Estáquio, junto com a gente, uma parceria da UFES. A gente vai fazer uma coisa doida lá no alto. Maravilhosa, doida de maravilhosa. Uhum. Então é sobre isso. E os desafios do que a gente fala tá em todo lugar, até no próprio lugar. Nós não somos, por exemplo, um projeto de apologia à gravidez na adolescência. Nós apoiamos a menina na gravidez. A gente não abre vaga para a menina entrar. Normalmente, ela tem uma relação fora e a gente apoia dentro. E aí, quando dentro da própria comunidade alguém fala alguma coisa voltada para isso,
Eu faço igual os meninos mal criados, que eu tento educar e mexer com eles. Eu faço assim, ó. Porque só nós sabemos o que nós vivemos e sentimos. Se você não me entrega uma fralda ou um copo de leite, vai cuidar da tua vida. Porque a nossa a gente está tentando fazer e cuidar. Porque se você ficar preocupado em agradar, você não segue. Então, assim, eu nunca tive essa preocupação do que o outro tá. A gente se junta e vai. Vai dar certo para todo mundo, agora para todo mundo. Então, assim, se criou essa relação de você tem 100 numa base de meninos, 100 numa base de meninos e mais seus familiares, que aí chega aí. Nós só fizemos esse levantamento em 2022 para 2023, que a gente ia fazer um jantar em 2023. Quando a gente levantou, não vai dar. Tem nem aonde botar essa carne passar. A gente sempre vai para uma carne branca, que ia ser mais barato, mas não tinha como. Nós tínhamos feito de 21 para 22, e deu certo. A minha irmã fez gastronomia, faz uma comida maravilhosa. De 22 para 23 a gente achou, vamos fazer. Mas aí quando a gente foi, como que um vai comer e o outro não vai comer? Não dá. Levantamos mais de 300, não dá. Aí nós temos outro formato. Pula-pula, sorvete, tal. E a gente vai vencer. Se a gente não fizer esse ano, que também as dores também passam. A gente faz o ano que vem, mas a gente vai sentar ainda e você vai ser convidada. Claro que ajudar também, né? Não acho que é só para comer. Ei! Nós me queremos garanto, me garanto na cozinha, hein? Nós queremos uma grande mesa onde eles comam como deve se comer. Onde as pessoas do Natal elas tenham a ceia, uma ceia real, e não conta 300 coxas, porque vão vir 300 pessoas, uma para cada. Esse tempo eu quero que passe. Eu quero que tenha uma mesa grande onde ele saiba que ele vai pegar um só, porque o outro também vai comer. Mas que não impede que se sobrar ele coma outro. Durante essa correria toda, nesses anos todos, até que chegasse César MC em 2019, que foi ali que eu me torno cultura. Não sabia nem o que era cultura. No primeiro momento eu estava no corre. Igual eu te falei, 10 anos eu não vi passar. Até que um garoto, porque eu não sabia o formato do que eu estava vivendo gente, por isso que eu não gosto muito de papel. A gente está com todo o projeto agora, tem várias pessoas me ajudando, porque eu sou de gente. Eu não sou de papel. Eu sei que é necessário, estou me fortalecendo com isso, estou estudando para eu melhorar isso, porque eu não gosto de papel. Mas o que a gente está fazendo? É um movimento de pessoas. E aí, em 2019, César tinha uma música, uma poesia, chamada Canção Infantil. Já era um garoto muito conhecido, eu não conhecia. Tinha um preconceito de rap, não sabia o que era. E aí ele me convida com os meninos para fazer Canção Infantil. Canção Infantil era uma poesia musicalizada, que ele vai e musicaliza. E é exatamente a história de uma criança que cresce na favela. Eu conheço o menino, a gente se apaixona. Ele é um gênio. O dia que você conhecer, você vai entender do que eu tô falando. A mente dele é algo única, privilegiada. Não é porque ele tem 1 milhão de seguidores, não é sobre isso, é o que ele fala, é o que ele faz. Né? Coisas tipo, eu espero que eu nunca te decepcione. É nesse nível. E aí ele não se torna simplesmente um embaixador de mídia. Ele é um conselheiro do Instituto. Ele é César Rezende enquanto conselheiro do Instituto. E a gente faz canção infantil que hoje, no mundo todo, 80 milhões de streams. Que conta a história de um menino, de como é que esse menino cresce na favela. E a gente se fortalece, de como é que esse menino ele vai entender que é ilusão, que só tem 2 caminhos. Como é que ele vai entender que a polícia do bem
não está contra, que ela só está do outro lado. Como é que é para mim, dentro da comunidade, subir com esses meninos para cima e para baixo, e ter o respeito dos meninos que estão nos radinhos? Isso me comove e é doloroso. Eu vivo, não num conflito, mas eu vivo com todos os processos à minha frente. O processo de oferecer, o processo da aceitação de quem fica, a tristeza de quem vai, antecipada ao velório. Porque não há outro caminho. Amiga, eu poderia ficar aqui te ouvindo por muito tempo, eu juro. Como é bom te escutar. Realmente é, porque tem muita verdade, né, acontecendo aqui. Eu queria que você falasse, para a gente desfechar, né, o nosso momento aqui, como que o Serenata de Favela está organizado hoje, o que está acontecendo atualmente. Dá uma atualizada na gente aqui, tá. Vamos convidar as pessoas para conhecerem esse projeto também. Quem quiser convidar o Serenata para uma apresentação, né? Então, sim. Vamos falar do dia de hoje. Para convidar, vai para o Instagram, manda recado e a gente vaza. Pronto, no direct. Pronto. Simples. Simples assim. A gente busca transporte, busca uma alimentação para fazer esse processo. E normalmente agora, algo que foi diferente, assim, que foi tornando-se diferente, a minha aceitação de entender que eu posso pedir alguma coisa solidária, um cachê solidário, por exemplo. Porque no primeiro momento, no meu romantismo, porque era 10, 12, eu dizia que, cantar... Você canta e você não vai receber. Não, você vai receber também. Porque esse movimento todo precisa de suporte. Eu achava que eu ia conseguir levar isso o resto da vida, hoje com 300 e pouco, nessa condição. Então, isso mudou. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Então, nos convide. Nós precisamos de comprar uniformes novos. Nós achamos lindas calças rasgadas, que é estilosas, mas não é uma calça que dá para eles estarem se apresentando, e tem muito menino usando esse tipo de roupa, porque é o que tem. Eu preciso de calçados, porque se ele aparece de chinelo eu não posso brigar, porque se eu estou indo para uma festa, eu estou indo com um determinado calçado, se é uma festa, eu me arrumei com o melhor, é o que eu tenho. Então, eu preciso desse suporte. Nós temos hoje um instituto. Então, esse movimento todo que a gente falou aqui, você é responsável a partir de agora. E todo mundo que está ouvindo também é responsável sobre isso. Não, o Instituto Serenata de Favela, ele não é de Luciene. Ele não é da Lu. Ele também é da Lu. Ele é de quem quiser. E fizer de verdade. Porque também, se não ficar de verdade, vai para fora. Naturalmente. Não fica. Foi assim esses anos todos. Então, aí a gente chega agora com uma Lei Rouanet para a orquestra. Nós temos Jesus Gavidia, que é um maestro venezuelano que caiu na nossa vida, passou por mim e falou assim, vamos subir a favela. Eu não duvido. Subiu, fez o projeto, passou. Banecha disse, quando você tiver um projeto, a gente vai fechar com você. Fechou. Saiu no Diário Oficial, numa segunda-feira, a Lei Rouanet. Na sexta-feira eu estava com o Rodolfo Harck, dentro do Banestes. Numa mesma semana, o Banestes fechou o patrocínio exatamente como ele disse que ia fechar. Cumprir. É sobre cumprir. Mas também ser honesto. Porque não foi porque, enquanto eu aguardava, eu nunca amarelei com esse Banestes. Eu sempre agradeci, porque é ele que paga uma das casas do Alto do Morro. E é sobre você ser verdade. Você ser honesto. E aí você recebe. Você faz o bem, recebe o bem. Se é honesto, recebe a honestidade. Então nós temos cuidado esse ano, até o ano que vem, a orquestra. E continuamos na mesma correria com o Instituto enquanto dança, música, fotografia. E é aí que a gente tem que trabalhar e tá buscando apoios, apoio para o menor monitor dentro do Instituto, porque voluntariado é para quem tem estrutura para voluntariar.
Nunca vi menina em idade de menor aprendiz que precisa levar para casa o resultado do trabalho, trabalhar de uma forma voluntária. Isso não existe. Voluntariado é para quem tem o que dá. Só que aí, em contrapartida, o universo traz esses meninos que eles querem fazer. E eu preciso de estrutura para manter esses meninos lá. Eu não posso ter menino em idade de trabalho, de produção, sem dar um retorno para eles. E aí, você, enquanto empresário, esse povo todo que está aqui, olha onde eu tô, adota um menino desse. Paga via imposto esse menino. Não precisa passar pela gente, não. Cadê todo mundo? Então, é isso, a gente precisa de apoio com o Instituto. Só tudo isso. Tudo. Ah, o que você precisa? Tudo. Mas não é difícil, né? A gente sabe que não é. É sobre querer. É sobre querer. É sobre querer. Então, é isso. Aí tem uma coisa mais linda de tudo, que aí eu vou voltar aqui para falar com você, que já estou me convidando. Ótimo. Novembro, a gente tem um convite que a gente já pediu autorização a todos os anjos, a todos. Nós vamos para o Uruguai. Nós temos um encontro com estudantes de música lá, de uma orquestra de lá, onde Jesus Gavidia, que é o nosso maestro, já trabalhou também. E eu estou muito otimista, porque tem muita gente que ama a gente, né? Nós temos um governo, sim, que ama a gente. Tem muita gente dentro desse governo que vem para cima, que está dando apoio. Nós temos grandes organizações, nós já fomos convidados pelo SEBRAE, pelo SENAC. Então, a gente entende que a gente tem o respeito dessas pessoas e a gente tem muito amigo. E a gente vai levar esses meninos e vai levar uma favela inteira para voar em novembro. Eu não preciso fechar os olhos. A gente tem um cara que ele tem que vir aqui. O nome dele é Edinho, ele é um ultramaratonista. Ele está com uma travessia, onde ele está fazendo um movimento de corrida, que vai ser no dia 7 de julho, onde você corre e corre por nós, pelas FAS, que é um projeto de crianças autistas, de apoio a crianças e famílias autistas, e crianças também de Jardim Carapina. Toda a renda desse movimento de esporte, que eu tenho gente do mundo, do Brasil, do mundo, que vai vir para cá para correr essa corrida, é pelo Instituto. No nosso caso, pontualmente, para voar. Então, quando eu posso lá para voar, é literalmente, nós queremos levar canto coral e orquestra, um grupo de 80 pessoas, para o Uruguai em novembro. E nenhum problema se a gente precisar de complementar isso indo para Sinal vender água. É sobre querer. É isso. A gente pode. É. Gente, a gente vai precisar de outros encontros, tá, Lu? Eu tenho certeza disso. O papo foi maravilhoso. Lu Serenata, vamos colocar aqui na descrição do vídeo também, passando aí o Instagram do Serenata. Então, quem quiser conhecer, ajudar Sim. e se envolver com esse projeto. A gente precisa, Aline, que sigam a orquestra também. Uma forma de fortalecer, porque nós estamos nesse mundo real. E o mundo real são números. Então, é um projeto de governo federal, de Ministério da Cultura, que está dando todo o apoio. Mas a gente quer muito que quem segue o Instituto entenda que o Instituto é a mãe desse filho, que é essa orquestra. Então, tem que estar junto. Então, a gente precisa de suporte de seguidores na Orquestra de Favela. Então, nós vamos colocar também o Instagram aqui para poder a gente dar esse apoio e enviar para todo mundo seguir também, porque essa informação boa, ela tem que realmente ser compartilhada, né? Gente, então, esse foi o nosso Fala Zé Pelim. Nós estivemos aqui com a Lu, do Serenata de Favela. E esse podcast é um podcast realizado pelo Instituto Fênix, Humaniza Brasil, com o apoio do CDL e patrocínio da nossa lenda, que é a cachaça 100% feminina e capixaba. Fica ligado, segue nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal e até a próxima.